Oi, gente. Boa noite. A paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês. Irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, amém? Bom, eu vim aqui correndo, porque já tá, o tempo está estourado, né? E eu tinha que vir postar a palavra de Deus, né? Para não deixar de postar, né? Nós temos que sempre fazer a obra de Deus, né? E eu vim do culto abençoado, hoje foi um culto de libertação, são 3 dias, né? E como Deus falou tremendamente pra gente, devagar eu vou falando o que Deus falou, porque não vai dar para falar tudo. Mas assim, tem muitas coisas que a gente não sabe, que nós está tirando da nossa casa, que atrai maldições, né? E às vezes até espírito maligno, né? Que venha sobre a nossa vida para tentar nos atrapalhar, né? Nós temos que repreender no Jesus e temos que analisar o que acontece na nossa casa, né? Porque muitas vezes a gente não pensa que não, como o profeta disse, que tem muita coisa que hoje tem esse demônio que fala nada a ver, né? Tudo é nada a ver hoje. Ah, não, hoje em dia é nada a ver, imagina, você fala tudo a ver. Então, precisa tomar cuidado, né? Mas eu vou explicar na semana, com mais tempo, tá? O que ele falou, eu vou passar para vocês, também. Mas hoje eu vou focar em Paulo. O Paulo, a gente sabe que em Atos em 26 fala que, em 25 e 24 fala, eu errei hoje de manhã, já falei para vocês que eu errei, né? Fala sobre a defesa do Paulo. O Paulo estava se defendendo, né? Ele estava conversando com o rei Acribas, né? Acribas, o rei Acribas, né? Estava defendendo com o rei e falando do evangelho. Acribas, né? Estava se defendendo do rei falando do evangelho. E falando que estava fazendo a vontade de Deus, que era levar o evangelho para que todos fossem se arrepender, se converter, se fossem salvos. Assim como ele estava conversando, então ele falou para o rei sobre o que aconteceu com ele, né? Ele perseguia a igreja, ele não era um homem, eu nem vou falar, eu tô falando muito rápido, tá? Ele era um homem que perseguia a igreja, né? Então ele perseguia todos os cristãos, ele perseguia até matava os cristãos, né? Todos aqueles que falavam de Jesus, né? Então um dia Jesus apareceu para ele naquele caminho que ele estava indo, que ele já ia para um lugar também para tentar trazer os cristãos ou torturar tudo aquilo que ele fazia. Só que Jesus apareceu com a luz no caminho, ele caiu do cavalo, né? E todos viram, mas não viram quem era. Mas ele chegou a ver. Aí ele perguntou, Paulo, né? Saulo, por que me persegues? Aí ele falou assim, por que me persegue? Aí ele falou, quem é? Sou eu, Jesus, né? Ele falou que sou eu, Jesus. Aí Deus apareceu para ele, chegou a ver Jesus. Então Jesus falou para ele ajudar ele ali, quer dizer, ele levantou dali e eles iam ajudar ele para levar para uma cidade que lá tinha um outro profeta, né? Que uma pessoa que ele ia enviar para ele. Então, a gente pode entender que Paulo estava se defendendo. É claro que o rei, ele não se converteu com o testemunho que Paulo deu. Mas o Paulo falou qual é a missão que ele tinha? É de pregar o evangelho para trazer almas para Deus. Aqueles que estão fora do caminho do Senhor, que vivem na total ignorância, né? A ignorância é aquele quando a gente sai da presença de Deus, que vive para as coisas do mundo, para as más influências malignas do mundo, né? Que a gente até atrai para nossa casa. Hoje o pastor falou de maldição, né? Então a gente precisa repreender em nome de Jesus. E o evangelho é o evangelho da libertação, porque é aquele que, como é que fala? Aquele que é liberto, é salvo, é restaurado e é uma nova pessoa em Cristo Jesus, né? Porque a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o tema da libertação, do culto, né? Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Então o evangelho é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. A gente pode até errar em alguma coisa aqui na palavra, assim, falar alguma coisa, confundir um nome, mas aqui Deus está falando da verdade, está falando da palavra dele. É a palavra dele que vai libertar o povo dele, é a palavra dele que vai tirar nós do cativeiro, é a palavra dele que vai tirar nós do caminho do mal. É a palavra dele que vai trazendo salvação, para que nós possamos ser santificados em Jesus. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós estamos perdidos. Nós não podemos vencer mal nenhum na nossa vida se não tiver Deus conosco. É Deus que faz nos ser vencedores. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que amar a presença de Deus e também temos que repreender da nossa vida, pedir a Deus que abra os nossos olhos para que tudo aquilo que não está agradando seja retirado e saia em nome de Jesus na nossa vida, em nome do Senhor, amém? Nós temos que repreender o mal, nós não podemos aceitar as coisas e vai deixando e achando que tudo é normal, não pode, nós temos que posicionar, ser filho de Deus e repreender tudo aquilo que vem à nossa vida. Vem espírito de miséria, repreenda. Vem espírito de pobreza, repreenda. Vem espírito de doença, repreenda. Repreenda em nome de Jesus. Nós não nascemos, Deus não fez nós para ser pobres, miseráveis. Deus fez para ser prósperos, abençoados, né? Deus não fez nós para ser doentes, né? Nós nascemos com doença. Nós temos que repreender, nós não podemos aceitar a situação. Nós temos que repreender, nós temos que se posicionar. E o Evangelho, que Paulo fala, que ele dá o testemunho de Jesus, que Deus fez na vida dele, que ele mudou, quem ele era antes, né? Quem ele era antes?
um homem perseguidor, que perseguia Jesus, perseguia a igreja de Cristo. E hoje ele é um que prega a palavra de Deus, que leva o evangelho para trazer almas para Deus, né? Então ele está mostrando que o que Deus pode fazer na nossa vida através da sua palavra. Ele pode mudar cenário, mudar vidas, curar, libertar pessoas. Ele pode restaurar, fazer você prosperar, você ser uma pessoa bem próspera, abençoada, pode te exaltar, pode dar um cargo para você. Você pode pode viajar para algum lugar, ele pode fazer o que ele quer na sua vida, sabe por quê? Ele é Deus, ele pode tudo, ele está no controle de tudo, perdão. Mas você tem que se posicionar, você tem que crer na palavra de Deus, tem que crer no evangelho, o evangelho que vai trazer libertação para você. O evangelho vai te colocar, sair de você do caminho do mal, das influências malignas desse mundo, das influências do mundo, e vai fazer você voltar para o caminho de Deus. Porque quando você vê a presença de Deus, nós somos curados, libertos, salvos, restaurados e transformados na nossa vida, nós somos uma nova pessoa em Cristo. Sem Cristo não somos nada. Nós somos em Cristo Jesus. Nós somos uma nova pessoa. Ele que vai nos transformar. É Ele que vai mudar qualquer coisa na sua vida. É Ele que vai tirar aquilo que não está agradando. Para viver na presença de Deus, nós temos que renunciar muita coisa na nossa vida. Muita coisa para estar na presença de Deus. Porque Deus não quer que nós sejamos limpos, né? Purificados. Mas se nós estiver carregando marcas, peso, cicatrizes, dores, sentimentos, tudo aquilo que não agrada a Deus, orgulho, isso não vai fazer nós ser restaurado em nossas vidas, porque nós estamos presos, nós estamos em laço, amarrados. Então nós temos que cortar e repreender em nome de Jesus, para que a palavra de Deus ela entre em nós e mude a nossa vida, porque o evangelho ele tem que mudar nossos vícios, mudar nossas condutas, mudar nossas vestimentas, as nossas ações, nosso falar, nosso andar, tudo tem que mudar em nós. É uma transformação, é o caso contra Paulo. Ele tinha uma outra linguagem, tinha uma outra visão, né? E quantos de nós temos visões distorcidas que o inimigo coloca em nós? Visão do mundo, visão de nossa maneira de vestir, de falar, visão de coisas que nós consumimos na nossa casa, assistimos, né? Essas más influências vai atrapalhando, vai estragando as gerações, vai fazendo que essa geração, nós estamos vendo, né? Quantas más influências estão acontecendo nessa geração. Tudo aquele, o pastor falou, nada a ver. O demônio, nada a ver, nada a ver, hoje em dia não tem isso não, mas aí que é o perigo, vai entrando na igreja, vai em todo lugar, nada a ver, deixa lá, vamos lá, e aí, vai, quando vê, nós já fomos lá, né, então tem que repreender em nome de Jesus, tem que estar na Bíblia, não está certo fazer isso, não vamos fazer, Deus está falando para te abrir os olhos, não se curvar diante de Deus, de santos, nem nada, não vamos fazer, nós temos que adorar o Senhor em Espírito de verdade, só Ele tem que prostrar diante de Deus, do Rei da Glória e Poderoso Santo, amém? É isso que Deus quer para nós. Então o evangelho tem que ser pregado e de pregar o evangelho a toda criatura. Então nós todos temos que pregar a palavra, nós estamos aqui para pregar o evangelho, né? Porque é a palavra de Deus que traz vida, salvação e libertação para todos nós. A palavra de Deus é luz para nós, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Não há outro, só Ele, a Ele é a glória. Não há outro, então nós vamos confiar, vamos crer na palavra. E se você administra a palavra, você continua fazendo, não importa. Continue, não que você esteja perseguido, não faça que nem Paulo, continue levando a palavra de Deus, tá? É isso que Deus quer para nós, não desista, vamos servir a Deus no nosso coração com amor, porque é isso que Deus quer de todos nós, amém? Desejo uma boa noite, a Deus abençoe cada um de vocês receber a palavra de Deus, seja tocado, curado, transformado nas suas vidas, porque a palavra tem poder, o próprio Deus que está aqui falando conosco, nosso coração, e trazendo alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Esse Deus é maravilhoso, sempre nos ajudando, nos fortalecendo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não vou poder falar muito, porque senão não vai dar tempo para postar. Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus, na paz, seja Jesus, que Deus abençoe. E feliz sábado, abençoado cada um. Amém, glória a Deus.